Marcos, a gente entende esse móvel do armazém com essa carga simbólica muito grande, né? Essa carga de brasilidade, esses vários atravessamentos de signos que tem no móvel que vai para além da função. Como que você acha que esses símbolos contribuem para o bem-estar do seu projeto? Contribui de alguma maneira? Porque é óbvio, o móvel é gostoso de sentar, mas ele vai além de ser gostoso de sentar. E como que isso se relaciona com o bem-estar do seu cliente? Assim, relaciona de alguma maneira? É de uma maneira bem ampla, assim, o que a gente sempre defende quando a gente começa um projeto é entender até onde a gente pode ir e a potência que existe em cada traço, em cada material. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que não está no mobiliário, mas quando a gente quer um elemento de madeira e o cliente quer um porcelanato amadeirado, vamos para outro caminho? Porque o que eu quero aqui não é a aparência da madeira. O que eu quero é quando você pisar descalço nessa madeira, o que você vai sentir? Aí eu sempre dou exemplo da minha casa. Eu escolhi um ladrilho hidráulico na minha cozinha, eu sei que ele dá trabalho, mas é uma delícia aguar minhas plantas, fazer comida descalço, porque a materialidade, o que eu sinto quando eu piso nesse material é completamente diferente de um porcelanato que imita um ladrilho hidráulico. A mesma coisa, o que você falou sobre signos, simbologias, quando eu coloco, por exemplo, vamos falar da poltrona mole, que é um objeto de desejo, mas um objeto de desejo principalmente por quem entende o que é a poltrona mole. A gente está falando de um grupo muito pequeno. Só que quando chega um cliente que não entende a história da mole, precisa entender esse investimento, o que eu mostro aí tá alinhado com o que o Jordano falou também. Olha, isso foi pensado em época tal, foi transgressor por isso. O que é estética? A estética é o primeiro plano. O que tem tudo abaixo disso? O que você vai sentir quando você poder tocar em um mobiliário que foi feito para você abrir os braços, soltar as pernas, ficar tranquilo? Então, assim, vamos desprezar toda essa história em função de uma estética? Porque a estética, eu acredito que ela é a superfície mais básica de qualquer história, de qualquer narrativa, de qualquer projeto. Então, quando a gente especifica o mobiliário, a gente está falando de história, a gente está falando de bagagem, a gente está falando de contribuição para o que foi feito aqui. Aí, por exemplo, eu também fui educado pela Abadia, pelo Armazém. Então, assim, a gente não aprende tudo na faculdade, a gente aprende trabalhando, a gente aprende lendo. Tem um livro que eu adoro. Também, a gente aprende na faculdade. Também. Mas eu não tive o prazer, por exemplo, o privilégio de ter um professor como você, sendo super transparente e não querendo ser polêmico. Na minha faculdade, pouco se falava sobre interiores, muito se desprezava interiores. E eu acho que a gente não pode ter medo de ser polêmico em alguns momentos também, porque isso me fez falta. Eu fui aprender isso na prática, eu fui aprender isso com os estágios. Foi com a Ana Paula Mello, minha primeira chefe, vamos dizer assim, que me ensinou o poder de um mobiliário que tem história. Então, aqui, o que eu tenho a agradecer para o Armazém é justamente esse aprendizado, porque eu aprendo o valor de um encaixe, o valor de algo que foi criado por nós, pelos brasileiros, a potência desse imóvel, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de cópia, quando a gente fala de estética, é muito pouco, sabe? A gente precisa falar de sensação. Nós, como profissionais, cuidamos do bem-estar das pessoas dentro dos espaços. É o que ela vai sentir. A gente tem esse potencial de interferir na vida da pessoa. E eu acho que isso tem que ser explicado, isso tem que ser ensinado, tem que ser insistido. E se for o caso, a gente ir para um plano B. E mostrar de uma maneira muito tranquila por que é bom, por que é importante a gente ir para o plano B. Porque ninguém é obrigado, como você falou. Às vezes nem todo mundo pode, muitas vezes a gente não pode, mas a gente tem outros caminhos. Tem novos profissionais, tem novos mobiliários, tem possibilidades.